A dança dos números na preferência de voto é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E hoje quem faz a análise é o cientista político Rodrigo Augusto Prando, professor e pesquisador do Centro de Ciências Sociais da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigada, professor. Obrigado. Bom, professor, com os números, isso que a gente chama de a dança dos números, nós estamos vendo que pesquisa Datafolha, de alguma forma, reproduz, né, aquela imagem que a pesquisa Ibope passou. Sim. E não há uma grande diferença. Né? O que existe de diferença está dentro da chamada margem de erro. Né? Mas, de qualquer forma, aquela avaliação de que Bolsonaro já atingiu o teto, caiu por terra. Né? Porque ele teve aí uma escalada. Dá para indicar o que foi a alavanca que deu início a essa escalada do Bolsonaro? Bom, dá para se trabalhar com algumas hipóteses. Primeiro que desde o momento que ele sofreu o atentado e ele se retirou dos debates ou das entrevistas, isso resguardou a imagem dele. No entanto, o economista de campanha e o vice deram algumas declarações polêmicas e aí partiu dele uma ordem de silenciar para não dar munição para o adversário. Então, esses elementos são importantes porque aí resguardou o Bolsonaro, atrapalhou inclusive os adversários que tentavam rumar para o segundo turno e criticavam e atacavam o Bolsonaro. Então, nisso ele ficou resguardado e, ao que parece, esses últimos movimentos das mulheres contra Bolsonaro ainda não se refletiram, porque justamente nas duas pesquisas, mas sobretudo na pesquisa de ontem, houve um aumento do índice de escolha das mulheres para o Bolsonaro, então ele subiu. Agora, com relação a isso, há que se ressaltar também a questão do outro lado do próprio Fernando Haddad, né, que traz o bônus da figura do Lula, mas também traz o ônus, tão logo identificado e conhecido como candidato do Lula e do PT, também aumentou sua rejeição. Agora, professor, eu queria me deter só um pouquinho nesse movimento que teve expressão, #EleNão. Né? E me levou tanta gente às ruas, um movimento organizado por um movimento de mulheres, por ONGs feministas, e que não era da questão de gênero, mas sim um protesto contra a possibilidade do retrocesso, do atraso no que diz respeito a valores na sociedade, conquistados assim muito lentamente e a duras penas. Esse movimento #EleNão pode ter resultado um acirramento do antipetismo? Pode, mas ali no antipetismo especificamente, tem um candidato que há muito tempo conseguiu se apresentar diretamente como antipetismo e anti-Lula, e esse foi Jair Bolsonaro. Por falar de #EleNão, vale ressaltar que dentro do universo virtual das redes sociais, o Bolsonaro iniciou muito antes e ele é aquele que tem o maior número de seguidores e esses são eleitores convictos. Então veja, a reação das mulheres não é surpreendente, elas reagiram a isso que você coloca a este quadro, só que tem uma outra coisa, o eleitor dele é resiliente em relação a isso, ele é convicto e não muda, tanto que aumentou o percentual de votação no Bolsonaro. A grande questão é que muitas campanhas demoraram para entrar neste universo das redes sociais e apostaram, por exemplo, no tempo de televisão que parece não ter repercutido como se imaginava. Então, esse quadro começa a se desenhar agora, mas ainda nós temos alguns dias para a eleição e algum movimento subterrâneo, um fato novo pode acontecer e mexer naquilo que você chamou, bem chamado de dança dos números. Agora, então o senhor quando chama a atenção para essa questão de que temos ainda alguns dias, o senhor admite que possa haver espaço e tempo para aquilo que era a esperança das candidaturas de centro, principalmente Alckmin e Ciro, de que eles pudessem, um deles, vir a ser a chamada terceira via, que rompesse com a polarização Haddad e Bolsonaro? Pode acontecer. Ainda há essa possibilidade? Ainda há possibilidade. De novo, tem que ser um fenômeno com muito impacto, que mexa com a opinião pública e, sobretudo, com o eleitorado. Se não houver nada que seja tão bombástico,
as pesquisas indicam um segundo turno se consolidando e se cristalizando entre o Bolsonaro e o Haddad. E aí, neste momento, sem algo bombástico que mexa com a opinião pública, nem Ciro e tampouco o próprio Alckmin... Estão lá empacados e empatados, empatados, né? E aí perceba, o Alckmin continua no mesmo patamar. Então imagine que esta quantidade de candidaturas do centro desidratou um pouco o Alckmin. A figura do Bolsonaro, que encarnou o antipetismo, tirou eleitores do PSDB, que eram muito mais anti-PT do que eleitores convictos da social-democracia. A própria figura do Amoedo, no liberalismo que ele esposa, também tirou uma parte dos eleitores do Alckmin. Então, assim, no fundo, o Alckmin fez toda a lição de casa, só que o cenário é outro. Ele conseguiu aliança, tempo de TV, recursos, né, tem um partido, enfim, quem imaginava que o PSDB e Alckmin estariam numa situação em 2018, se comparado ao PT em 2016, que teve a presidente Dilma impedida, perdeu 60% das prefeituras e na sequência teve o Lula não só investigado como preso. Então a política dá essas voltas, não dá nem para pensar como se tem até domingo uma grande possibilidade, mas está em aberto, com pouca chance de mudança. Bom, agora, professor, ainda uma última questão, que foi a disparada da rejeição de Fernando Haddad. Ele, quando foi definida a candidatura de Haddad, na impossibilidade da candidatura do Lula, ele ao Lula, essa coisa toda, foi muito curiosa, assim, o viés de ascensão Sim. da candidatura dele, num desempenho muito rápido de crescimento. Isso. Mas, nessas últimas pesquisas, quando aparece o índice de rejeição, o salto dos 27% para 38% da pesquisa do Ibope. Qual foi o gatilho para essa disparada da rejeição de Fernando Haddad? De novo, aquilo que eu disse, ser o candidato do PT e do Lula traz um bônus que é ser conhecido e ser colocado com a lembrança de o Lula que está presente desde 1989, direto e diretamente em todas as eleições. No entanto, também há este antipetismo e, convenhamos, algumas discussões, algumas falas, sobretudo do Zé Dirceu, que falou que tomar o poder é diferente de ganhar no voto, acabou irritando e dando munição para os adversários. Essa história de uma nova constituinte, que no último debate ele não soube explicar numa pergunta do Ciro. Então, tudo isso faz com que as pessoas desconfiem e também aumenta. Agora, quando você é menos conhecido, você sobe intenção de voto, mas também você leva uma rejeição que, neste caso, não é tanto dele, mas também do Lula. E essa rejeição interfere fundamentalmente, porque eles estão praticamente empatados na rejeição Sim. também. Se nós pensarmos, é muito alta a rejeição a Bolsonaro, muito ele vai ir com viés ascendente, a rejeição de Fernando Haddad. Esse fator rejeição se anula, já que os dois têm rejeições tão elevadas, ou o fator rejeição pode ser decisivo para o resultado final da eleição? Uma rejeição que passe 50% é muito perigosa. Ambos ainda têm possibilidade de estarem no segundo turno e virtualmente estão. A grande questão é que um e outro terão que fazer acenos e terão que receber apoio daqueles candidatos derrotados, o que não implica que o candidato derrotado que dê apoio a um ao outro, os seus eleitores o sigam, porque já há alguns índices mostrando que o número de votos brancos e nulos é muito grande. Imagine que é uma eleição que, neste caso, polarizada, você não escolhe a qualidade daquele que te representa, mas você está votando naquele porque você odeia o outro. Então, o ódio ou esta contraposição não é muito bom conselheiro na hora de pensar no futuro do país. Que eleição, hein, professor? Uma eleição bastante conturbada e que vai mexer com os paradigmas do que é fazer propaganda política, do que é televisão e do que é a construção de alianças. Em tudo, ela é paradigmática. Muito obrigada por Eu que sua agradeço. entrevista. Uma boa noite, professor. Para todos nós, obrigado. Gamberini.